Olá, bom dia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Agora sim, agora foi mais forte. Esse climinha de Rio Grande do Sul, né? Abate qualquer um, né? Mas tem gente que gosta do frio, então, dependendo aí da sua preferência, ou você está mais abatido porque está mais frio, ou você está mais feliz, né? Vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo e vamos continuar nossa série de mensagens sobre o Pentateuco. Não vamos ler nenhuma passagem específica agora de Êxodo, mas pode manter aberto que, conforme a gente for tendo a necessidade de ver o texto, o capítulo, algum versículo, a gente vai lendo e meditando sobre Êxodo. A gente, então, está vendo essa série, que é sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós vimos que são livros que muitas vezes nos trazem algumas dificuldades de leitura, não são tão fáceis de entender por certos motivos, tanto quanto outros livros do Novo Testamento, quanto talvez os Evangelhos ou alguma carta de Paulo, apesar que também Paulo escreve algumas coisas, né, que exigem mais atenção. Entretanto, o Antigo Testamento apresenta um pouco mais disso, né? Geralmente as pessoas acabam pulando, ou acabam lendo só algumas partes, ou começam e logo desanimam. E o intuito, então, dessa série de mensagens é que a gente possa ter um panorama melhor desses livros e entendê-los como um todo na história da Bíblia, no enredo da narrativa bíblica como um todo, de todos os 66 livros. E nós meditamos, então, na semana passada em Gênesis e vimos como Gênesis traz a base da criação, da queda, vimos como Deus criou Adão e Eva, mas o pecado entrou no mundo e como Gênesis, ao longo dos capítulos, vai mostrando como o pecado é devastador e, na verdade, vai se passando capítulo após capítulo, e o objetivo do livro de Gênesis ali é apenas mostrar, né, o quanto o pecado ele pode realmente ser um monstro terrível, ao ponto de um irmão matar o outro, um marido e uma esposa não confiarem mais em si mesmos, ou alguém chamado Lameque fazer uma música louvando a sua própria violência, o seu próprio espírito de vingança, e aí chega Noé, e nós pensamos, nossa, será que Noé vai realmente ser alguém justo? E no final nem ele também consegue ser alguém justo, e Deus vai dando várias chances à humanidade, e a humanidade vai só mostrando que realmente estão todos debaixo do pecado, estão todos doentes, são todos pecadores miseráveis que não conseguem mais agradar o Senhor, nem cumprir nada de bom que façam eles merecerem algo. E entre toda essa bagunça, né, essa confusão gerada por nós e pelo pecado, mas ainda assim soberanamente guiada pela mão de Deus, Deus escolhe uma família, Deus escolhe um homem que não era ninguém, não era nada, não tinha nada e nem tinha um nome grande e nem nada do tipo, chamado Abraão. E nós vemos que Deus vai abençoando a família de Abraão, e Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem seu nome mudado para Israel, e ali ele tem os seus filhos, que são aquelas 12 tribos que sabemos de Israel, e por isso que o povo de Israel chama Israel, porque Jacó teve seu nome mudado por Deus, que significa aquele que luta com Deus. E aí nós chegamos em José, eles descem para o Egito, e lá eles ficam. E lá eles acabam não retornando. E esse povo, que agora é o povo de Israel, a família de Abraão, que Deus escolheu para abençoar, está no Egito e está se multiplicando. E aí, esse é o cenário que nós nos deparamos no livro de Êxodo. Chegamos nesse ponto da história e vamos ver o desenrolar dessa família que Deus escolheu para abençoar todos os outros povos. Antes disso, vamos fazer uma oração, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a orientação dele, que o Santo Espírito fale aos nossos corações.
Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças. Senhor Deus Altíssimo, nós te pedimos humildemente, ó Deus, que o Senhor, pela tua palavra, guie o meu coração, o coração de cada um de nós aqui, que possamos sair daqui, Deus, entendendo ainda mais o livro de Êxodo, no contexto geral, como ele aponta para o teu Filho, as lições que este livro tem a nos ensinar, ó Deus, e que possamos, ó Pai, ter uma visão bíblica da tua palavra, Senhor Deus, como um conjunto só, uma visão bíblica total daquilo que o Senhor quer nos dizer através de todos esses livros, ó Pai, para que possamos ter uma visão amarrada de um livro com o outro, Deus, sabendo que todos os livros contam uma única história, que é a história de como o Senhor decidiu salvar o seu povo através do seu Filho. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guie, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos meditar nesse livro, que é o livro de Êxodo. Ali está o nome em hebraico, né, Shemot, que é nomes, né, assim que é chamado o livro de Êxodo. Diferente do nome que temos, né, que vem do grego, que é saída, fuga, né, que faz todo sentido para o livro também. Mas em hebraico, geralmente eles usam a primeira palavra que tem no livro, e o capítulo 1, verso 1 diz: estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. E aí ele vai falando, então, logo, este é o nome em hebraico do livro de Êxodo, né, nomes, Shemot. E o livro de Êxodo é um livro muito especial, e eu também me lembro de um filme em específico, e esse aqui tem tudo a ver com Êxodo, pois é um filme que trata da história de Êxodo, uma animação chamada Príncipe do Egito. Quantos aqui já assistiram essa animação Príncipe do Egito? Ela já faz um tempinho, e é uma animação que eu tenho muito carinho, que para mim, toda vez que eu vejo aquela animação, não tem como não se emocionar, não tem como não se arrepiar, porque para mim essa animação retrata muito bem o que Êxodo é, apesar de ter ali a sua liberdade artística para mudar uma coisa ou outra, né? Colocam um faraó como se fosse até irmão de criação de Moisés, coisa que nós não sabemos, nem sabemos na verdade ao certo qual faraó era da época do Êxodo, mas este filme retrata muito bem a história e mostra como Deus resgata o seu povo, fora que tem canções que são muito boas, e toda vez que eu vejo esse filme eu penso, nossa, que saudade de ler Êxodo, que saudade de ver a mão de Deus poderosa no livro de Êxodo resgatando o seu povo, né? Tanto que eles começam com essa música dizendo: liberte no Senhor, pois eles estão ali e eles precisam da ajuda do seu Deus. Então, para termos um panorama geral, vamos ver um pouco da história. Pretendo ver bem brevemente a história do livro de Êxodo. Pode passar mais um. Nós vamos então dividir o livro de Êxodo em duas partes. Aqui a gente vai ver o capítulo 1 ao 18. Nós não vamos ler as passagens por completo, obviamente, mas vamos passar por cima daquilo que é a história do livro de Êxodo. Então veja bem, nós paramos em Gênesis e a família de Abraão agora está no Egito, pois havia uma fome muito grande. José tinha sido vendido para o Egito como escravo. José, pela mão do Senhor, conseguiu subir no poder para abençoar as pessoas que iriam passar fome e abençoar a sua família. Logo, os irmãos de José se viram forçados a descer no Egito, sem saber o que tinha acontecido com José, para buscar comida. Lá eles encontram José, tem todo um enredo onde José, a princípio, não conta quem ele era, e ali José abençoa a sua família, dá comida à sua família, e aí chama Abraão, que achou que nunca mais ia ver o filho, porque achou que o filho estava morto, vê ele mais uma vez, tem um reencontro emocionante, e ali a família de José fica. E o faraó fala: olha, José, pode deixar sua família nessa cidade aqui, eles podem ficar tranquilos, a gente vai cuidar deles. E o faraó foi muito bondoso com José e com a família dele, e ali fica o povo de Israel. A família, eu falei Abraão, vem, né? Eu acho, é Jacó, perdão. É que eu estou pensando na família de Abraão, que, né, tem tudo a ver ali, mas é Jacó que desce, né? O pai de José. Então Jacó desce ali, fica ali com sua família, e ali fica o povo de Israel. A família
que também é de Abraão, que foi escolhida por Deus. Vão se passando alguns anos, né? Alguns não, bastante tempo, né? 400 anos se passam. E Deus, ele prometeu a Abraão que a sua família ia ser grande, numerosa. Ele disse a Abraão, olha para o céu, as estrelas não se podem contar, assim serão os seus descendentes. E assim acontece. O povo de Israel no Egito vai se multiplicando, vai tendo filho e filhas, e vai crescendo, e vai se tornando um povo forte, ao ponto de chegar um tempo de 400 anos depois, o faraó que está ali em vigor, ele olha para esse povo com medo. Ele olha para esse povo e ele está temendo, porque é um povo que está crescendo no meio do seu reino. E a maldade do faraó, mais uma vez mostrando como o pecado atingiu a humanidade, chega ao ponto de, assim como em Gênesis 3, as pessoas queriam decidir, né, o que é certo e errado, o faraó fala, eu decido o que é bom. E o que é bom é matar crianças do povo de Israel para enfraquecer esse povo. E assim Faraó faz. Então chegamos ali na maldade de Faraó, na maldade dele, na qual ele decidiu exterminar, fazer um genocídio de recém-nascidos e tacar eles no rio Nilo, para que eles morressem e o povo de Israel não continuasse a crescer. E assim foi. E o faraó e a nação de Egito é o símbolo da maldade neste livro. É a primeira nação que a Bíblia usa para mostrar como um símbolo do pecado, de quão mal o homem pode ser e de quão terrível a nossa maldade pode chegar. E ele então decide matar ali aquelas crianças, mas Deus, soberanamente, escolhe uma dessas crianças e a salva. Uma criança chamada Moisés, que sua mãe, chamada Joquebede, decide colocar num cesto e deixá-lo à margem do rio. E ali ela vai embora. Uma mãe que é muito corajosa e que tem fé no Senhor, pois afinal de contas, ela não sabia toda a história que Deus iria fazer, mas de alguma forma ela tinha esperança de que talvez seu filho fosse salvo, e era melhor ele ter essa chance do que ficar com ela e morrer com toda certeza. Acontece que a filha do faraó acha Moisés e cria como se fosse dela, né? E ainda Miriam, que é a irmã de Moisés, vai lá falar com a filha do faraó e fala, olha, se quiser eu chamo uma das israelitas para cuidar para você, para não te dar trabalho. Ela vai lá e chama a própria mãe, e aí temos a primeira mãe que recebe salário por ser mãe, né? Joquebede cria Moisés recebendo salário da filha do faraó para criar o seu próprio filho. Então Deus foi muito bom com Moisés e com sua família. Tudo isso porque Deus tinha um propósito. Deus já estava vendo o sofrimento do seu povo, Deus já estava vendo que essas crianças foram mortas, Deus estava vendo que o seu povo estava agora sendo escravizado, pois isso que se tornou o povo de Israel no Egito, uma nação de escravos que trabalhavam forçadamente, de uma forma cruel. E Moisés, então, foi escolhido pelo Senhor. Se passa algum tempo, e agora Moisés não mais no Egito, pois ele fugiu do Egito, ele tem o seu chamado, ele encontra a sarça ardente, que é o próprio Deus. Em Êxodo 3,14, Deus ele vai falar o seu nome para Moisés pela primeira vez. Ele diz, diga ao povo de Israel que o Eu Sou o enviou. Vamos ler lá? Êxodo 3, verso de número 14. Vamos ler o número 13 também. Diz assim, então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou. E aqui então temos o nome de Deus revelado pela primeira vez na palavra. Veja como a história bíblica é uma história que vai sendo desenvolvida, que vai sendo progressiva. E agora este Deus que escolheu Abraão, que vimos que criou todas as coisas, que se propôs redimir a humanidade, agora se revela de uma forma ainda mais íntima e pessoal a um homem chamado Moisés.
E aqui temos o nome de Deus que muitos de nós temos tentativas, né, de pronunciar, que é o YHWH, né, no hebraico, pois no hebraico não há vogais, então só tem consoantes. Então como que se pronuncia, né? Se perdeu essa pronúncia. Por tanto temor que os israelitas tinham de falar o nome de Deus em vão, acabou se perdendo a pronúncia do nome de Deus, deste nome, eu sou o que sou. Por isso que há tentativas de colocarem algumas vogais, e aí surge Jeová, ou Yahvé, né, que são tentativas de pronunciar o YHWH, que é o nome de Deus em hebraico, que só tem consoantes, não sabemos mais a pronúncia deste nome. Moisés, então, vai para o Egito, como esse chamado de Deus, e agora acontece o seguinte, Deus contra o faraó, para resgatar o seu povo. E Deus, ele manda 10 pragas no Egito, até que faraó realmente liberte o seu povo. O interessante, pode passar mais um, é que essas pragas, elas, não sei se vai dar para enxergar um pouquinho, né? Cada uma delas é um confronto contra cada um dos deuses do Egito. O Egito tinha vários e vários deuses. Cada um deles representava algo. Tinha um deus ali do rio, tinha um deus da fertilidade, tinha deus para tudo e qualquer coisa que você possa imaginar. E o interessante é que Deus mandou cada uma das pragas realmente derrubando e humilhando cada um dos deuses do Egito. Vamos ler Êxodo, capítulo 12, versos de número 12. Vai dizer o seguinte, Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Pode voltar lá para o slide? Então nós vemos que cada uma das pragas, ela tinha um objetivo, mostrando para o Egito que não há nenhum outro Deus, senão o Deus de Israel. Não há nenhum outro Senhor, senão aquele que se revelou a Moisés, dizendo, eu sou o que sou. É o Deus da Bíblia, o Deus que se revela na sua palavra, o Deus que escolheu Abraão e sua família, que é o Deus verdadeiro, e não há ninguém a não ser o Senhor que reina neste mundo, amém? E nós vemos isso acontecendo, então penso numa nação que foi vendo os seus deuses sendo desafiados. Quando Deus transforma a sua água em sangue, ele desafia ali o Deus, não vou saber pronunciar, né? Rapi, provavelmente, que é o Deus do Nilo e da fertilidade proporcionada pelas águas. Quando ele manda as rãs, ele está mostrando, não existe nenhum Equete, que é a deusa da fertilização, representada com uma cabeça de rã, e assim vai. Cada um dos deuses são derrubados e mostrados impotentes e irreais diante das pragas que o Senhor vai mandando, e ali ele afirma, só existe um Deus, e sou eu, o Deus de Israel. Mas, pode passar mais um? E ali, então, tem 10 pragas, porque o coração do faraó é endurecido. Moisés pede para o faraó, mas faraó não aceita. Então, manda uma praga. E faraó não aceita libertar o povo. Então, manda outra praga. E assim vai sucessivamente, né, até a 10ª praga. E aí faraó deixa e ainda assim tem o seu coração endurecido mais uma vez. E o que é interessante é que o livro de Êxodo, essa questão gera muito debate, né? A gente não vai adentrar nela muito a fundo, mas ali vai mostrar algumas passagens, né, onde Deus diz que vai endurecer o coração do faraó, depois Deus endureceu o coração do faraó, o coração de faraó foi endurecido, então ali estão as passagens, e vai mostrar também que o próprio faraó endureceu o seu coração. Então a Bíblia vai nos mostrar que faraó tinha um coração endurecido, e ali eu destaquei as passagens que está falando sobre Deus endurecer, porque nos mostra que é a partir ali do capítulo 9, né, depois da 6ª praga, que vai mostrar que Deus começou a endurecer o coração de faraó, mas de qualquer forma, faraó tinha esse coração difícil, de dura cerviz, né, que não consegue ser dobrado,
e ele não deixa o povo sair, mesmo vendo praga após praga, praga após praga, devastando o seu reino, e ainda assim ele não liberta o seu povo. Na 10ª praga, que é a Páscoa, né, pode passar mais um, que é onde acontece a Páscoa, nós temos então essa última praga, que é a morte do primogênito. Então, finalmente, Deus manda a última praga, e ali ele passa com um anjo, onde todo primogênito no reino ali do Egito iria ser morto. Todo primeiro filho de toda a família iria ser morto. E ele fala para Israel fazer o seguinte: Israel, se vocês não querem sofrer essa praga também, vocês precisam matar um cordeiro, que tem que ser assim, assim e assim, e passar o sangue deste cordeiro nos batentes da porta. Por isso que ele tem uma porta com os batentes manchados, né? Manchados de sangue. E ali aconteceu a primeira Páscoa, que significa passar por cima, né? Porque o anjo da morte vinha, olhava o sangue no batente, porque um cordeiro foi morto e foi passado na porta das famílias de Israel, e o anjo passava por cima e não levava ninguém dali. Pelo contrário, no Egito, houve essas mortes, inclusive a morte do filho do faraó. E ali então acontece a primeira Páscoa, que significa que Deus libertou o seu povo, que um cordeiro morreu para que o povo ficasse vivo e fosse liberto. Então o faraó deixa, e pode passar mais um, voltamos ali para a história, e vemos que o povo foge, né? E aí chega no Mar Vermelho, Deus abre o mar ali fica seco, onde o povo precisa passar, o povo passa, Faraó vem atrás, o mar se fecha e consome Faraó e os seus soldados. O povo está liberto. E lá em Êxodo capítulo 15, nós vemos uma canção onde Moisés louva o Senhor, onde Miriam louva o Senhor, onde o povo de Deus se alegra porque foram libertos e foram salvos da nação do Egito. E eles louvam, dizendo que o Senhor reina, dizendo que o Senhor é bom. E nós vemos isso, o quanto esta nação ficou alegre, ali em Êxodo, capítulo 15. Mas, não demora muito, você já pode ver ali o próximo acontecimento. Não demora muito para que o povo comece a reclamar. O povo começou a reclamar, falou que estava com saudade do Egito, porque no Egito tinha as comidas que eles gostavam, que não sei o quê. E aí a gente olha para essa narrativa e pensa, que loucura! Como que um povo que estava sendo escravizado por uma nação tão cruel, depois de Deus realizar feitos tão grandiosos, louvaram ao Senhor e em questão de poucos segundos agora já estavam reclamando tudo de novo, falando até que queria voltar ao Egito. Como se o Egito fosse melhor que o seu Deus. Pois é, essa é a nação de Israel. E a nação de Israel serve muitas vezes para mostrar como eu e você somos também. Somos muitas vezes muito parecidos com Israel. Vamos continuar? Estamos já chegando no fim do panorama. Aqui tem uma coisa muito importante, eu acho que você passou 2. Isso, tá. Então, olha ali. Agora pensa, o povo de Israel saiu do Egito, agora o povo de Israel está no Monte Sinai, está de frente com o Monte Sinai, onde Moisés faz ou Deus, melhor dizendo, faz uma aliança com o povo. Vamos ler lá Êxodo 19, do 1 ao 6. Diz o seguinte: no fim do 3º mês, que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falará aos israelitas. Veja, Deus, mesmo com uma nação pecadora e que reclama, até quando Deus os liberta, né?
Deus faz uma aliança com este povo. E agora esse povo seria uma nação de sacerdotes, uma nação santa, uma nação que seria aquela que deveria representar Deus para todos os outros povos. O objetivo de Israel, então, era que os outros povos olhassem para Israel e como Israel procedia, como Israel buscava o seu Deus e entendesse: o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Ou seja, há um propósito aqui, mesmo que não estejamos no Novo Testamento, e mesmo que nós não tenhamos a grande comissão em Mateus 28, há um propósito missionário, há um propósito de Israel ser o povo que iria mostrar para todos os outros povos que há um só Deus, e esse Deus é bom, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que libertou eles do meio do Egito. E essa é a aliança. Olha só que notícia boa! Depois de Deus criar o mundo e o pecado devastar isso e a humanidade cair e estar longe de Deus, Deus parece que ainda quer resgatar a humanidade. Deus ainda quer fazer algo com este povo. Ele não quer abandonar a humanidade, Ele não quer deixar a criação de lado, mas pelo contrário, Ele escolhe uma família por graça e faz uma aliança também com este povo que faz parte da família de Abraão, por graça, para ainda continuar buscando redimir a humanidade. Veja como no começo da história da Bíblia, vemos que o homem não consegue fazer nada de bom, Deus dá várias chances e eles só decepcionam, e assim somos nós, mas Deus parece obstinado: eu vou continuar o meu propósito de redenção, eu vou cumprir minhas promessas, eu vou usar este povo pecador para ainda assim, através dele, por graça, no futuro, salvar todos os povos. E ali temos os 10 mandamentos, e temos alguns outros mandamentos sobre culto e justiça social, que fazem parte dessa aliança. E aqui temos algo que é muito importante, está vendo ali, depois dos 10 mandamentos? Temos o santuário, o tabernáculo, que também tem o Santo dos Santos. Pode passar agora mais um? Vamos ler ali Êxodo 25:8, vamos entender o porquê que esse tabernáculo é tão importante. E nós ainda vamos voltar nele mais vezes. Êxodo 25:8 diz o seguinte: eles me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Veja, Deus criou tudo, o pecado é um grande monstro que habita no coração de cada um deles, inclusive no coração de Israel ainda. E agora ele escolhe um povo e ele pede para construir um santuário. Mas eu quero que prestem atenção no finalzinho do verso. Para que eu o quê? Habite, para que eu esteja com eles. Olha só, Deus não abandonou a humanidade, Deus não deixou a criação, mas escolheu um povo e agora Ele quer andar com esse povo, Ele quer habitar, Ele quer estar junto, morar junto. E o santuário, o tabernáculo, é a representação da presença de Deus. Então, mais uma vez, o tabernáculo, o santuário construído, é a representação de que Deus caminha com o seu povo. Em toda a trajetória do povo de Israel no deserto, que agora eles vão peregrinar no deserto, eles levam o tabernáculo, eles levam o santuário, e eles desmontavam, porque era quase como se fosse uma tenda bem produzida, né? E aí, aonde eles iam, eles montavam de novo. O que o livro de Êxodo está nos mostrando é que existe um povo que Deus anda com eles. Mesmo sem merecer, mesmo sendo pecadores, Deus está andando com um povo na terra. Através dessa representação. Através disso, que é o santuário. E aqui, a gente vai voltar ainda nisso em Levítico. Isso aqui é muito importante para entender. Tá? E aqui, então, temos alguns itens. Ali temos um lugar onde eles lavavam as vestes sacerdotais, aqui em cima, aqui, que é acho que tanque de bronze que chamava. Temos o lugar onde era feito os sacrifícios, aqui. E aí, quando eles entravam lá dentro, uma vez por ano, né, a gente vai voltar nisso também,
Eles entravam aqui, que era o Santo dos Santos, que é o que a música que a gente canta diz, né? Quem já pisou no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, olha, se isso tudo aqui representava a presença de Deus, o Santo dos Santos era o lugar onde a presença de Deus estava do jeito mais pleno possível, assim, digamos assim. Era um lugar que só uma vez por ano quem podia entrar? O sumo sacerdote. Para fazer o quê? Para pegar o sangue dos sacrifícios que eram feitos aqui, levar lá para dentro e aspergir no propiciatório. O que é o propiciatório? Que é a tampa ali da Arca da Aliança. Isso aí ele estava purificando Israel dos seus pecados através desse sacrifício. A gente vai entender isso mais em Levítico, mas é bom já citar aqui, tá? Então, só tenham isso em mente. Tudo isso aqui está mostrando o seguinte: existe um povo que, mesmo que é pecador, Deus anda com eles por graça e misericórdia, e Deus abençoa esse povo. Deus habita no meio do povo de Israel. E olha só, muito bom, né? Se talvez a gente estivesse lá, a gente ia falar, nossa, é muito bom ter esse Deus, que maravilha ser do povo de Israel, ainda bem que meu tataravô era Abraão, né? Bom, mas Israel, mesmo assim, com tanta bênção, olha só, pode passar, quebra a aliança. Moisés está lá em cima, conversando com o Senhor no Monte Sinai, o povo se cansou de esperar, chamou Arão, que era irmão de Moisés, e falou, Arão, estamos cansados de esperar, não se sabe mais o que aconteceu com Moisés. Arão cedeu à pressão, pegou os ouros que eles tinham, fez um bezerro de ouro e falou, olha, esse aqui é o seu Deus, então. Esse é o Deus que te tirou da terra do Egito, esse bezerro. E eles quebram a aliança, mal tinha feito a aliança, já foi quebrada. Moisés volta, Deus fala, eu vou matar esse povo, porque quebraram a minha aliança, e Deus é justo por isso. Moisés intercede a Deus, não faça isso, e ele fala aquela famosa frase, né, risca o meu nome do livro da vida, mas não faça isso. E Deus então tem misericórdia e graça, e aí acontece uma passagem sensacional, que é Êxodo 34, do 6 ao 7, e Deus revela o seu nome ainda de forma mais profunda, e ele renova a aliança. A aliança que acabou de ser feita foi quebrada, ele renova a aliança mais uma vez com Israel. E ele fala o seguinte, em Êxodo 34, do 6 ao 7. Êxodo 34, do 6 até o 7. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, então ele passa toda aquela glória diante de Moisés, né? Proclamou o Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então Deus se mostra um Deus justo, mas ainda assim perdoador e gracioso e misericordioso. Acontece então que depois de tudo isso, finalmente eles constroem o tabernáculo. Então isso aqui que tinha só passado a planta, né, em cada detalhe, e é aqui que muitas vezes as pessoas cansam, né, porque começa a explicar detalhe por detalhe de como isso aqui é feito. Mas é importante, isso aqui é muito importante. Finalmente, no final do livro, constroem. E a glória de Deus enche aquele tabernáculo, enche o Santo dos Santos, e Moisés, que estava lá em cima vendo a glória de Deus, olha que engraçado, não consegue entrar no Santo dos Santos. Nem Moisés conseguiu entrar no Santo dos Santos. Isso mostra o quanto o pecado afetou Israel. O quanto o pecado afeta a humanidade, que nem Moisés é digno de estar na presença de Deus. Apesar de ter visto a glória de Deus lá em cima, agora com o tabernáculo construído e Deus meio que inaugurando o tabernáculo com toda a sua presença, Moisés não consegue entrar e assim acaba o livro de Êxodo. Então temos aqui um panorama bem geral daquilo que é o livro de Êxodo. E o que nós vamos ver agora é como enxergar Jesus nesse livro. Você consegue ver Jesus no livro de Êxodo? Você consegue enxergar que, mesmo que Jesus ainda não tivesse vindo, ia demorar ainda milhares de anos, mas ele já estava sendo apresentado? Assim foi em Gênesis, e assim é em Êxodo também, pode passar. Nós vemos que Jesus está no livro de Êxodo, e aqui tem 3 coisas que vai nos mostrar Jesus Cristo. Primeiro de tudo, é aquele que mais conhecemos, que é a Páscoa. 1 Coríntios 5,7 fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual.
Lembra que um cordeiro teve que morrer para que o anjo da morte passasse por cima, para que os seus filhos não fossem mortos? Da mesma forma é Jesus. Tudo aquilo ali que aconteceu quando Deus libertou Israel, Ele estava querendo mostrar: vocês mataram um cordeiro hoje, um animalzinho, mas existe um cordeiro verdadeiro, que é Jesus Cristo, o meu filho, que um dia eu vou matar, para que o sangue dele esteja em suas vidas, e vocês não morram, e vocês sejam livres e libertos, não da nação do Egito, mas do pecado, da condenação, da culpa e da morte. Portanto, o livro de Êxodo, a Páscoa, é um grandioso símbolo do nosso Salvador. Por isso que quando nós lemos o Novo Testamento, se a gente deixa de ler os livros do Antigo, por exemplo, o Êxodo, nós não temos uma visão correta daquilo que Jesus realmente é, ou pelo menos uma visão completa, uma visão plena daquilo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque vai nos faltar muita coisa. Então veja, por isso que Jesus morreu na Páscoa, e por isso que hoje a Páscoa para nós é a celebração de um cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Que diferente daquele cordeiro que livrou do anjo da morte por um dia, este cordeiro que é Jesus Cristo nos livrou da morte eterna com o preço de sua vida e ressuscitou, mostrando que venceu. Amém? Segunda coisa que representa Jesus Cristo no livro de Êxodo, o tabernáculo. Sabe o tabernáculo, que muitas vezes cansa ouvir ali a descrição dos tipos de tecido e tudo mais, né? Bom, o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas quando nós lemos em João 1,14, vamos ler lá? João 1,14, todos aqui também conhecem, diz: o verbo se fez carne. O que ele fala em seguida? Habitou. Veja, habitou aqui é a palavra tabernaculou. O tabernáculo era porque Deus habitou com o seu povo. Agora, o tabernáculo nada mais era do que uma sombra, do que uma imagem imperfeita daquilo que Jesus é na realidade, daquilo que Jesus é de forma perfeita. Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Jesus é o próprio Deus andando com o seu povo. Ali eles tinham que montar uma barraca, e tinham que montar ali e carregar ela consigo. Agora o próprio Deus se tornou homem e habitou, tabernaculou. O tabernáculo verdadeiro está na terra e morreu por nós. E hoje anda junto conosco. Não foi isso que Jesus prometeu quando ele ascendeu aos céus, que ele nunca deixaria de estar com o seu povo? Logo, Israel era esse povo que levava o tabernáculo, levava a presença de Deus. Nós, numa aliança muito melhor que Israel, não precisamos mais de tabernáculo, pois temos o próprio Deus conosco, Jesus Cristo em nosso coração. Amém? Jesus Cristo anda com o seu povo. Veja, tudo o que está escrito na Bíblia aponta para uma pessoa: Jesus Cristo. O tabernáculo representa Jesus Cristo. A Páscoa representa Jesus Cristo. Êxodo aponta para Jesus. E por último ali sobre Jesus, nós vemos o nome de Deus. Pode voltar lá para os slides, por favor. Então temos o nome de Deus ali, pode passar mais um. Olha lá, tem o nome de Deus. Agora, uma coisa curiosa no nome de Deus representado aqui é o seguinte, pode passar mais um. Ele fala que ele perdoa a iniquidade, mas ao mesmo tempo não deixa de punir o culpado. Então Deus perdoa, mas não deixa de punir. Parecem coisas que não se encaixam, ou são coisas que não funcionam ao mesmo tempo. E ali, Deus ele fala o seu nome a Moisés, mostrando toda a sua glória, e ele proclama a sua essência, os seus atributos, quem ele é. Ele é um Deus perdoador, sim, mas ele também é um Deus justo,
que quem pecou tem que pagar, quem pecou tem que morrer, quem pecar será riscado do livro dele. Mas ao mesmo tempo, ele é um Deus cheio de amor leal, cheio de fidelidade, ele é compassivo, misericordioso. A pergunta é, como Deus consegue ser compassivo e misericordioso ao mesmo tempo que ele é justo e pune o pecado? E por isso, então, que o nome de Deus aponta para alguém também que não é mais novidade, que é Jesus Cristo. Veja, pode passar mais um. No Monte Sinai, Moisés sobe e Deus anuncia o seu nome. Deus que perdoa, Deus com amor leal, mas que pune o culpado. E ali, pode passar, ele demonstra toda a sua glória a Moisés. Isso. E ele demonstra toda a sua glória, anunciando o seu nome, anunciando o seu caráter. Da mesma forma, lá no Monte Gólgota, no Monte da Caveira, agora não mais com uma imagem gloriosa para Moisés, mas através de um homem humilhado, nu, numa cruz e pendurado, ensanguentado, Deus também revela a sua glória. Por isso que Deus é incrível. A gente pensa, poxa, Deus vai vir com a sua glória igual ali no Monte Sinai, e Deus vem com a sua glória em forma de humildade, em forma de quebrantamento, em forma de servidão, em forma de morte numa cruz. Quando olhamos para a cruz de Cristo, é como se estivéssemos no lugar de Moisés no Monte Sinai, olhando para a glória de Deus. E agora sim faz todo sentido o nome que Deus anunciou, porque ele sobe no Monte de Sinai e anuncia o seu nome. E é como se ele estivesse subindo no Monte Gólgota, numa cruz, e anunciando o seu nome. Pode passar. Esse é o nome do Senhor. É o Deus que perdoa o pecado, mas que não deixa de punir o culpado. Agora a diferença é que o culpado, no nosso lugar, foi Jesus Cristo. O pecado foi punido, não foi, irmãos? E a gente foi perdoado, não foi? É assim que Deus revela o seu nome, a sua glória. Quando nós olhamos para aquela cruz, temos a visão de forma semelhante àquilo que Moisés teve. Um Deus glorioso, mas talvez não é a visão que a gente esperava, né? Com luzes e coisas radiantes. Mas a glória de Deus é demonstrada através do seu sacrifício pelo seu povo. O pecado foi punido no Cordeiro Pascual e o seu povo foi perdoado. Por isso há um paralelo entre o Monte Sinai e o Monte Gólgota. E por isso que o nome de Deus revelado em Êxodo 34 é o nome de Deus que é revelado ali naquele madeiro também. Deus compassivo, com amor leal, misericordioso, que perdoa o pecado, mas não deixa de punir o culpado. Mas o culpado foi, no nosso lugar, o seu próprio filho. Para terminar, irmãos, então nós assim vemos Jesus no livro de Êxodo. Agora algumas aplicações bem breves. Temos só 5 minutinhos. Pode passar para o final? Isso, está certinho. Primeiro de tudo, que a gente pode tirar, entre tantas coisas que podemos tirar da história de Êxodo, é que Deus não esquece das suas promessas. Deus prometeu a Abraão que iria abençoar sua família, que sua família seria bênção a todos os povos, que sua família teria um nome, que ela seria grandiosa. E veja, se passam centenas de anos e onde está a família de Abraão? Escrava no Egito, com várias de suas crianças sendo mortas, para que eles não ficassem fortes e nem crescessem. Parece que Deus esqueceu da sua promessa, parece que Deus deixou o seu povo, mas veja, por mais que as circunstâncias apontem o contrário, Deus nunca esquece as suas promessas. E Deus foi lá e resgatou o povo de Israel. E da mesma forma, por mais que as circunstâncias pareçam dizer o contrário, lembre-se, todas as promessas que estão feitas aqui por Deus a nós, ao seu povo, Ele vai cumprir. Ele prometeu cuidar de você, e é isso que Ele vai fazer. Ele prometeu te salvar, é isso que Ele já fez e ainda vai concluir quando Ele voltar. Ele prometeu que você teria um futuro de esperança, de glória eterna ao seu lado, e é isso que nós vamos ter de forma sem ter dúvidas nenhuma. Segunda coisa que aprendemos com o livro de Êxodo, que o pior castigo é ser entregue ao próprio coração. Veja, Faraó teve o seu coração endurecido.
Ele não queria libertar o povo. Chegou um ponto onde não há mais retorno. Já fez essas decisões, né, de não retorno mais, de não ter mais volta? Por exemplo, a partir do momento que alguém decide ter um filho e o tem, não tem como desfazer essa decisão, tem? O filho já foi concebido, já nasceu. E assim é com várias coisas na nossa vida. Quando temos algumas decisões, há algumas que não há retorno, que não há volta. E uma decisão que não há volta é permanecer com o coração endurecido em desobediência ao Senhor. E Faraó permaneceu. E Faraó foi endurecendo o seu coração, ao ponto de que a partir da sexta praga, dá a entender que Deus falou, você vai continuar obstinado? Bom, agora não tem mais retorno. Agora eu vou te entregar aos seus próprios caminhos, de forma que mesmo que se você quisesse, não será possível mais voltar atrás. Por isso, Faraó nos ensina que os caminhos da desobediência são perigosos. E a pior coisa que Deus pode fazer a nós não é tirar o nosso conforto, tirar alguma alegria nossa, ou causar algum problema. Não. A pior coisa é ser entregue ao nosso próprio coração. Porque no momento que nós persistimos em desobediência, sabemos que temos que mudar, chega um ponto que Deus fala, então continua nesse caminho para ver onde você vai parar. Continua nisso. Mas diferente de Faraó, que não fazia parte do seu povo, nós fazemos. E por mais que Deus possa algumas vezes nos entregar ao nosso coração, se nós realmente somos o seu povo e fazemos parte, nos arrependermos, Deus sempre é misericordioso a nos perdoar e nos trazer de volta, pois é o sacrifício de Cristo que nos cobre. Mas ainda assim é um alerta aos caminhos de desobediência e permanência na desobediência. E por último, Êxodo é um livro que trata sobre um povo sendo liberto. Liberto de uma nação má, do Egito. Era o Egito que estava atrapalhando o povo de Israel crescer e cumprir as promessas de Deus. Mas veja, eles foram libertos do Egito e o que aconteceu? Não tinha mais nação nenhuma oprimindo eles. Mas sabe o que começou a atrapalhar a nação de Israel? O próprio coração deles. O Egito talvez não estava mais oprimindo, mas havia um problema maior que o Egito, que é o pecado. Que é isso que Gênesis nos mostra, que esse é o maior problema da humanidade. Por isso, Deus precisava libertar o seu povo, não só de nações ímpias, mas da própria impiedade do seu povo. Por isso, se o livro de Êxodo é uma grande libertação de um povo que era oprimido por outro povo, logo, a grande libertação verdadeira e real e mais profunda é a libertação que Jesus Cristo nos faz ao nos tirar do nosso próprio pecado, ao nos livrar do nosso próprio eu. Não precisamos ser libertos de uma nação, de um povo mau, precisamos ser libertos da nossa própria maldade, do nosso próprio pecado. É isso que o povo de Israel estava mostrando para a gente ali. Por mais que eles estavam libertos, livres, fora da escravidão, ainda assim eram escravos aqui dentro. E é isso que Jesus faz com a gente, irmãos. Muito melhor do que ser livre da nação do Egito, é ser livre da escravidão do pecado no nosso coração, amém? E é isso que o Cordeiro Pascual verdadeiro, que é Jesus, faz, para agora tabernacular, andar conosco e perdoar o nosso pecado. E hoje a gente se vê livre, um povo redimido, um povo liberto, um povo comprado, através de um grande feito que não foi 10 pragas no Egito, mas foi a morte do Filho de Deus numa cruz. E hoje nós também somos povo de Deus perdoado e redimido. Então veja, para concluir, nós vimos que Gênesis aponta para Jesus, vimos que Êxodo aponta para Jesus, é como se de pouquinho a pouquinho a revelação fosse, a revelação eu digo a palavra, né, a revelação de Deus, fosse progredindo. É como se lá em Gênesis 3,15, quando ele falou que o descendente iria esmagar a cabeça da serpente, Deus estivesse já falando, Jesus vai vir. E aí ele vem e fala, agora eu vou abençoar Abraão. E Abraão vai ser bênção para todos os povos. E aí Jesus vem de Abraão, e aí ele passa para Judá, ali, e fala que um rei viria de Judá, e realmente Jesus veio de Judá.
E ali ele mostra o Cordeiro Pascual, que é a representação de Jesus Cristo. Mostra o tabernáculo, que é Deus andando com o seu povo, e Jesus é isso, Deus Emanuel, Deus conosco. E mostra um povo sendo liberto e redimido, e é isso que Jesus faz, liberta um povo da sua própria maldade, do seu próprio pecado. Veja, pode passar. Com isso, olha só como que a imagem e o quebra-cabeça fica completo. A Bíblia é uma grande história sobre uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Sem ler Gênesis, sem ler Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio ou qualquer outro livro da Bíblia, o quebra-cabeça estará incompleto. Não repita Mateus pela 20ª vez, por favor, apesar de ser muito bom, pode ler 20 vezes, mas não faça isso negligenciando o Antigo Testamento. Não faça isso sem se esforçar a ler os livros, que talvez tenha dificuldade. Leia uma vez, mesmo com dificuldade, mas continue estudando, leia uma segunda vez, uma terceira. Deus vai clareando a imagem, e tudo que nós vamos ganhar no final de todo esse processo, que pode ser um pouco difícil e árduo, é uma imagem mais bela, mais gloriosa e mais completa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois afinal de contas, é sobre Ele que todo esse livro aqui trata, de Gênesis até Apocalipse, amém? Vamos orar? E aí a gente continua domingo que vem com Levítico. Bom, e vamos ver Jesus em Levítico, vamos ver algumas aplicações, e vamos voltar ali ao tabernáculo, né? Em Levítico. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou, não de uma nação, não do Egito, mas do nosso próprio pecado, da nossa própria maldade, Deus. E nós te agradecemos, porque o Senhor foi o Cordeiro Pascual, que morreu por nós, para que o teu sangue fosse aquilo que nos cobrisse, de forma que a morte, a condenação, o pecado não tivesse mais poder. E o Senhor é o descendente que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, e de fato esmaga sobre os pés da tua igreja também, pois é isso que diz a tua palavra, que o Deus de paz vai esmagar Satanás sobre os nossos pés. Senhor Deus, e nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que veio de Abraão e abençoa todos os outros povos, e o Senhor é o rei que vinha de Judá, é o leão da tribo de Judá, que foi prometido, e tudo tem a ver com você, tudo é sobre você, e tudo é para você, e nós te louvamos hoje e eternamente, Senhor Jesus, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.